com uma grande alegria que o 5º Congresso Internacional de Estudos em Envelhecimento Humano apresenta para vocês a professora doutora Vânia Beatriz Merlotti Herédia, que vai tratar da conferência A Importância da Gerontologia na Formação Profissional. Professora Vânia, seja bem-vinda. Sou muito feliz de participar aqui desse evento. E nós muito felizes também em poder recebê-la. Professora Vânia, vou fazer uma rápida apresentação para que os nossos ouvintes conheçam melhor essa pesquisadora que tem uma trajetória muito interessante do ponto de vista da própria interdisciplinaridade, não é mesmo, professora Vânia? Então, a professora Vânia é bacharel e licenciada em Ciências Sociais, graduada em Filosofia, mestre em Filosofia, doutora em História das Américas, tem estágio pós-doutoral em História Econômica e Antropologia. A professora Vânia é titular da Universidade de Caxias do Sul, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, e atua na graduação e na pós-graduação. Pesquisa em diferentes temáticas, como migrações contemporâneas, migrações internas, migrações históricas, envelhecimento populacional, políticas públicas, trabalho, políticas sociais. Ela atualmente é presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, na gestão de 2018 a 2020. Professora Vânia, está contigo a palavra e eu vou começar com uma provocação dessa sua trajetória, que é interdisciplinar. Como foi ingressar na área da gerontologia ou como o envelhecimento humano entrou na sua vida? Bom, antes de responder, né, Cleide, queria agradecer à Universidade de Passo Fundo, na tua pessoa, o convite de poder falar sobre esse tema que é tão precioso para nós e também dizer, né, a toda a comissão científica, a minha satisfação de participar desse evento que reúne, né, tantos especialistas na área do envelhecimento à medida que vocês têm um programa de pós-graduação na área. Né? Eu diria que a minha entrada na área no campo do envelhecimento, ela foi meio forçada, assim, eu não queria entrar, eu fiz o meu doutorado em Turim, nos anos 80, vocês imaginem quanto tempo faz, eu era inclusive jovem na época, e quando eu retornei do doutorado em 92, eu tinha me especializado na área de história econômica, voltada para o mundo do trabalho. Eu recebi um convite do reitor da nossa universidade, na época o professor Rui Pauletti, dizendo que eu tinha que fazer parte de uma equipe faria uma grande pesquisa no Brasil sobre a questão do envelhecimento humano. E a minha primeira reação dizer para ele que ele escolhesse outro pesquisador, porque eu não tinha interesse de trabalhar nem com velhos, nem com envelhecimento, principalmente porque não era a minha área de atuação, eu não tinha nenhuma habilidade e nem conhecimento para poder trabalhar na pesquisa. E ele teve um bom argumento, ele disse, não, a senhora é uma socióloga, poderia trabalhar em qualquer área do conhecimento, desde que ficasse encarregada, não dos idosos, não dos velhos, mas na área na parte metodológica. E eu tinha um colega na época, o professor Valentim Lazarotto, que havia feito doutorado no México, e eu disse, não, quem sabe o senhor convida o professor Lazarotto, eu vou continuar na área de história econômica, mas eu não tive alternativa, ele era muito persistente, eu acabei fazendo parte do grupo que traçou o perfil do idoso urbano no Rio Grande do Sul, e naquele momento o meu acordo com o reitor foi que logo que a pesquisa engrenasse, que nós conseguíssemos o dinheiro da pesquisa, era uma pesquisa que trabalharia com recursos bastante elevados,
eu repassaria para outro pesquisador lá da universidade, porque essa pesquisa idoso urbano no Rio Grande do Sul envolvia todas as universidades gaúchas, tá? Inclusive Passo Fundo fez parte com o trabalho do professor Agostinho Bot, tá? Então, naquele momento, eu entrei na pesquisa e meses depois, quando nós começamos a constituir o grupo, organizar o material, ele me chamou e disse: eu não esquecia, quando vocês conseguirem o dinheiro, a senhora pode sair da pesquisa. E é lógico, levou quase 2 anos para nós conseguirmos os recursos e, e não adiantou, ele não conseguiu me convencer depois de sair da pesquisa. Quando eu comecei a estudar o envelhecimento humano, eu vi a riqueza que significava a área, o campo de trabalho, e a partir já de 1992, a universidade criou um grupo no CNPq, onde nós começamos a atuar inicialmente no Lato Sensu e depois em algumas parcerias com a PUC, com o professor Silvio Lafim, trabalhando também no Lato Sensu, nós acabamos expandindo essa atuação. E mais tarde, então, eu entrei na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tá? E também por convite da Nara Rodrigues, né, que era a nossa mentora na época, que estimulou muito a questão da pesquisa, e a professora Zila Sanders, que era presidente do Conselho Estadual do Idoso. Então, eu diria assim, Cleide, eu não entrei por vontade própria e até hoje eu reconheço como foi importante eu ter tido esse compromisso com a universidade, são mais de 30 anos que eu estou nessa área, e como essa área me permitiu olhar para o meu envelhecimento e ajudar tantos a envelhecerem melhor, principalmente na questão do ensino, tanto da graduação quanto da pós-graduação, como essa área é uma área rica de conhecimento, ela nos permite amadurecer e valorizar a própria vida, né? Então, eu queria dizer que foi com muita satisfação que eu aceitei esse convite, porque trabalhando nesse campo de conhecimento por mais de 30 anos, eu vi a própria evolução do campo no Brasil, tanto a nível de pesquisas realizadas, quanto a nível de ações desencadeadas pela própria sociedade, seja a nível de extensão, seja a nível de comunidades, e como foi importante verificar esse avanço no estágio que nós estamos hoje, né, que é um estágio muito mais rico, com muitas mais possibilidades de pesquisa, e reconhecendo também a importância que a universidade teve nesse campo, tá? Como as universidades começaram de uma maneira muito tênue na área do envelhecimento, inclusive nós, no Rio Grande do Sul, nós temos um papel fundamental nessa área, porque nós, em várias das nossas universidades, ofereceram cursos de lato sensu e depois avançaram para o estrito sensu, no sentido de formação profissional, de formação acadêmica, mas também elas não trabalharam sem experiências, elas criaram as suas universidades da terceira idade, elas criaram campos de experiências para os idosos das suas regiões, onde depois os seus alunos foram estudar esses campos. Então, tem uma articulação com a própria missão da universidade, que é trabalhar com a questão do ensino, que é trabalhar com a questão da pesquisa, que é trabalhar com a extensão. Então, nesse sentido, eu diria que é possível verificar toda a evolução que a gerontologia teve na formação profissional, e eu pensei nessa fala com vocês, nesse congresso que é tão importante, né, que já está na quinta edição, e que está atrelado à pós-graduação. Isso é muito importante, porque não é algo solto, é algo que tem continuidade na questão da formação profissional. Eu pensei em trazer algumas considerações para nós podermos discutir e verificar, inclusive, como esse campo avançou
cientificamente no nosso país. Tá? Eu começaria dizendo que há um desconhecimento por parte da sociedade brasileira o que significa ser o gerontólogo. Tá? Tanto o gerontólogo quanto também o especialista em gerontologia. E à medida que esse desconhecimento ele foi se efetivando, nós vimos que o fato da sociedade não reconhecer esse papel, ela não buscava esse profissional ou esses especialistas para os seus trabalhos. Então, esse desconhecimento, ao invés de nos criar essa busca de curiosidade, não, ela nos colocava quase como invisíveis no campo da ciência. E eu diria que o nascimento da própria gerontologia, ele sempre esteve ligado à área da geriatria. Tá? No sentido de mostrar, a própria geriatria avançou todos esses anos, nós vamos fazer o ano que vem, a nossa sociedade vai fazer 60 anos, nós estamos velhos, né? Estamos completando 60 anos de existência como sociedade científica, e nós vamos ver como nós evoluímos em relação a esse conceito, quando no começo era apenas o estudo das patologias da velhice, e não o estudo do próprio processo de envelhecimento. E aqui eu diria assim, como é importante olhar e diferenciar essa questão desses conceitos que lidam com o envelhecimento, porque no senso comum, muitas vezes eles são tratados como sinônimos, mas eles não são sinônimos. Se eu olho para o velho, se eu olho para a velhice, ou se eu olho para o processo de envelhecimento. Tá? Quando eu trabalho com o velho, eu trabalho como sujeito, né? Quando eu trabalho com a velhice, eu trabalho como um ciclo de vida, como uma fase de vida. E quando eu trabalho com o envelhecimento, eu trabalho como processo, eu trato como um processo. Então, nós vamos ver que o envelhecimento, ele é um fenômeno complexo e que nós não podemos olhá-lo apenas pelo aspecto biológico, que o aspecto cultural que está nele contido é muito rico, e que ali nós vamos ver a reunião de várias áreas do próprio conhecimento. Mas eu queria trazer, para poder fazer essa análise, essa noção de que o próprio conceito de envelhecimento, ele foi por muito tempo tratado apenas baseado na questão da hereditariedade, onde essas marcas elas eram vistas pelo aspecto genético ou pela questão da idade, mas não chegavam a dar conta de todos os demais elementos que influenciavam o desenvolvimento da vida humana. Então, nesse sentido, eu não estou negando que as influências biológicas sejam importantes, eu estou mostrando, né, que muitos desses determinantes na análise do envelhecimento, eles começaram pelo estudo biológico, mas que eles evoluíram. E essa evolução, o que ela vai nos mostrar? Que houve um avanço da ciência, que outras ciências também avançaram, e à medida que elas avançaram, elas influenciaram o conceito de envelhecimento humano. Tá? Então, o aspecto das influências culturais, das influências ambientais, toda a discussão hoje do meio ambiente, tá? Os aspectos sociais do envelhecimento, e que o que eles vão mostrar? Eles vão mostrar que essas diversas interações que o ser humano enfrentava na sociedade onde vivia, mostrava a riqueza do próprio envelhecimento. Então, nós vamos ver que quando nasce a política do envelhecimento ativo, e eu vou falar um pouco disso, eu sei que o Kalash também já falou disso, mas nesse sentido vocês vejam, né, a cultura, ela passa a ser um fator determinante transversal para poder entender a estrutura e para compreender o próprio envelhecimento ativo. E nesse sentido, tanto a cultura quanto o gênero, né, toda a questão da feminização do próprio envelhecimento vão ser determinantes transversais do envelhecimento ativo.
E por que eu estou trazendo aqui a cultura e estou trazendo a questão do gênero? Tá? Nós vamos ver que nas sociedades mais antigas, o envelhecimento humano, ele era, por parte de muitas culturas, ele era muito valorizado. O velho era o sábio da sociedade, era aquele que podia ensinar como envelhecer. Mas em outras culturas, a velhice ela praticamente era tratada como se fosse uma doença incurável, que não tinha solução, né? Que quando chegava na velhice só podia esperar o momento da morte. Então, nós vamos ver que essas formas de tratar o envelhecimento vai aparecer, então, o conceito de velho, o conceito de velhice e o conceito de envelhecimento como processo. E aqui eu quis trazer uma fala da Simone de Beauvoir, lembrando, né, como para muitos de nós que somos de uma geração que começou a estudar o envelhecimento lá no final dos anos 80, início dos anos 90, como a Simone de Beauvoir foi importante para nós no sentido de conceitos, onde ultrapassava a visão do envelhecimento pelo aspecto biológico e colocava o aspecto cultural para ser discutido, tanto na questão da cultura quanto na questão do gênero. Né? E o que a Simone de Beauvoir dizia? Né? Que o próprio conceito de velhice, ele não era uma realidade bem definida, ela tinha que ser pesquisada. E como ela não era uma realidade bem definida, ela não poderia ser encarada apenas pelo aspecto biológico, mas principalmente ela precisava ser tratada pelo aspecto cultural. E aí, nesse sentido, nós vamos ver, né, que nos últimos 40 anos, 50 anos, como nós avançamos na questão do envelhecimento, à medida que o próprio mundo se dava conta já nos anos 80, quando aconteceu a primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento, de que as populações estavam envelhecendo. Mas a questão não era só reconhecer que elas estavam envelhecendo, a questão era o que fazer com elas. E nesse sentido, então, dos anos 80 para 2002, quando vai acontecer a segunda Assembleia Mundial do Envelhecimento, e ali eu diria que tem um salto para a questão da gerontologia, que é quando, nessa Assembleia, na Assembleia de Madrid, que vai acontecer em 2002, se discute o conceito de envelhecimento ativo. E, a partir do conceito de envelhecimento ativo, olhar para o envelhecimento como um conjunto de ações que precisariam ser observadas para que os indivíduos pudessem envelhecer de forma ativa, bem-sucedida e saudável. Então, aqui eu acho que a gerontologia ganha um status distinto do que era visto anteriormente. E ela vai ficar muito preocupada com a questão da formação profissional. Eu recordo quando a Nara volta dessa assembleia que acontece em Madrid, como ela estava preocupada com essa questão da formação do gerontólogo. Tá? Nós vamos ver que a própria formação nos cursos de graduação ela vai acontecer só em 2009, 2010, mas e até hoje não é reconhecida na sociedade como profissão, mas há intenção de fazer essa formação e vários cursos vão ser criados. Então, eu diria que a discussão da política de envelhecimento ativo que nasce nessa segunda Assembleia Mundial e que a Organização Mundial da Saúde, inclusive o nosso amigo Kalash, vai ser responsável por difundir tanto essa política de envelhecimento ativo, elas vão mudar esse olhar. E é importante olhar para essa política, porque para os gerontólogos, e aí começa a ter um formato distinto, porque já não é mais, a política ela não postula mais uma postura de prevenção, ela já postula uma política não mais de cura, mas de prevenção. Então, nesse sentido, o processo começa
a ser visto de uma outra forma. E eu diria que esse momento é muito importante, de 2002, 2005, nós vamos ter um congresso no Rio de Janeiro, que é o Congresso Internacional de Geriatria e Gerontologia, tá? Que vai ter uma atuação muito importante, e os espaços da gerontologia começam a ser discutidos profissionalmente. E aí, nesse sentido, eu diria que todas essas áreas que estão hoje dentro da gerontologia, elas vão começar a serem reconhecidas, tá? Porque no começo eram mais as áreas clínicas da gerontologia, e a partir de 2005 nós vamos ver, inclusive, outras áreas, como o caso da psicologia, o caso da antropologia, o caso da própria história. Nós vamos ter pessoas de outras áreas que vão começar a trabalhar com envelhecimento humano. Então, nesse sentido, a partir de 2002, nós vamos ter uma ampliação do campo da gerontologia, que vai abrir áreas profissionais de atuação profissional, e que vão ajudar a explicar o envelhecimento num conceito muito mais amplo que aquele que nós trabalhamos lá nos anos 80, 90. E mesmo assim eu quis trazer, a partir dessa fala, dois autores que eu respeito muito e que nós trabalhamos em muitos eventos da própria sociedade, mas não só da sociedade, também na academia, que era o Marcelo Salgado, com todo o trabalho que ele fez no SESC, né, de São Paulo, e no SESC brasileiro, no sentido de acolher a população idosa e pensar programas para a população idosa, no sentido de ocupação do tempo livre, mas esclarecendo qual que era o papel realmente para os idosos dessa ocupação. E o professor Norberto Bobbio, né, que foi meu professor no doutorado e que eu tinha muito apreço, aprendi muito na área da ciência política, e esses dois autores eu queria trazer para essa fala. A fala do Salgado, que, ao meu ver, me permitiu ilustrar de uma maneira como era importante a área gerontológica, porque era aquela área que o idoso tinha mais tempo e ele tinha mais consciência de que ele era idoso, principalmente à medida que começa essa situação da longevidade, ou seja, a gente começa a verificar que aquele nosso idoso não morria mais como os nossos antepassados, assim, no sentido de uma vida curta, breve, e tinha uma possibilidade de ter esse período tão estendido. Então, aqui eu trouxe uma fala do Salgado, que ele dizia assim, né, todos aqueles que se aproximam da idade estabelecida como limite médio da vida são velhos, quer dizer, então chegou nos 60 anos, são velhos, tá? Mas aí depois o velho dos 60 é um, o velho dos 70 é outro, o velho do 80 é outro, o velho do 90, até chegarmos dos centenários. Mas o Marcelo dizia uma coisa muito interessante, tá? Que aqueles que vivem mais, certamente o tempo que vivem na velhice é o maior do que todas as outras fases, tá? A nível de consciência de vida. Tá? Porque quando nós somos crianças, a gente quer ser adolescente, quando nós somos adolescentes, a gente quer ter a vida adulta, e nós corremos com a nossa vida para realizar esses projetos, e quando nós chegamos na fase da velhice, nós temos esse tempo, né, para olhar o que nós fizemos e para pensar o que nós queremos ainda fazer. E a fala do professor Bobbio, que na época eu estava muito mais preocupada com a minha tese do que com a questão do envelhecimento, mas que eu quis trazer aqui porque o professor Bobbio, ele, ao meu ver, era um homem sábio, né? Ele tinha domínio das palavras que ele usava. Eu me lembro, o primeiro seminário que nós fizemos doutorado foi aqueles da praça e aqueles do castelo. Eu nunca esqueci essa relação entre o povo e o poder, né? O que representava a praça e o que representava realmente o castelo. Mas olhando depois
para o conhecimento que ele nos trouxe sobre o envelhecimento, a partir da sua autobiografia, eu diria que as palavras são sábias. E como é que o professor Bobbio trabalhava a questão do envelhecimento? Ele dizia que a velhice, ela não estava separada do resto da vida que a precedia, e que a velhice era a continuação da nossa adolescência, da nossa juventude e da nossa maturidade. Mas ele fazia uma certa ilustração do que era para ele os velhos. Tá? Então, ele dizia assim, isso está naquele livro maravilhoso, O Tempo da Memória. Ele dizia assim, nunca imaginei viver tanto. Não me lembro de pessoas que morreram com mais de 80 anos em minha família, paterna nem materna. A única que ficou presente na minha memória era uma bisavó paterna. Meu pai, com quem pareço, cuja idade nunca acreditei ultrapassar, morreu aos 65 anos de idade. Então, essa fala mostra essa concepção, né? Como é que as pessoas viam os velhos? Elas viam os velhos a partir dos seus velhos. Né? Quem que eram os velhos? Tá? Normalmente, os velhos eram seus avós. Talvez alguns tiveram felicidade de conviver, inclusive, com seus bisavós. Mas hoje, os nossos filhos, eles têm possibilidade de conviver de uma maneira muito presente com seus bisavós. Então, muda esse conceito de velhice, tá? Aquelas pessoas que realmente tinham marcas muito evidentes do seu envelhecimento. Mas aí, como marca do professor Bob, eu quis trazer um comentário que ele faz nesse livro de um humorista italiano chamado Achille Campanile, que quem já viveu na Itália pode entender um pouco disso, mas também quem vive em grandes cidades pode entender o que ele está falando. Né? Ele diz assim, esses velhos sempre me espantaram. Como é que conseguiram superar são e salvos tantos perigos e chegar à idade tão avançada? Como fizeram para não morrer atropelados? Como lograram superar as doenças fatais, as doenças mortais? Como conseguiram evitar uma telha, uma agressão, um acidente de trem, um naufrágio, um raio, um tombo, um tiro? Realmente, esses velhos devem ter parte com o demônio. E alguns deles ousam atravessar a rua lentamente. Estarão loucos? Então, vejam, essa fala é maravilhosa. O que ela nos traz? Que nós que estamos vivendo nesse período da era da longevidade, nós temos uma outra realidade sobre os velhos. Nós estamos estudando os velhos a partir dos velhos, que muitas vezes os estudos anteriores não tiveram esse tempo, porque as pessoas não envelheciam. Quer dizer, elas envelheciam nos limites que a sociedade lhes dá. Então, esse conceito de revolução da longevidade, que nós gerontólogos trabalhamos e que podemos hoje olhar para o século XX, eles nos permitiu entender os avanços no sistema produtivo, os avanços na ciência, os avanços que a sociedade nos deu, inclusive com a questão de discussão de tantos paradigmas científicos, tá? E essas mudanças, elas mudaram o cenário do envelhecimento no século XX. Nós já estamos no século XXI, mas eu estou falando para vocês que a era da longevidade, ela começa lá pelos anos 70 do século XX, quando a gente começa a discutir essas situações. As populações idosas não morrem mais, elas são longevas, o que nós vamos fazer com elas? Quem vai trabalhar com elas? Que tipo de profissional nós precisamos para trabalhar com elas? E aí, nesse sentido, ao mesmo tempo que a longevidade é uma conquista, ela vira um problema. Tá? Ela acaba sendo um problema e a gente tem que passar o tempo inteiro defendendo, porque muitas vezes os argumentos não são necessários, ou seja, eles podem
apresentar situações, né, que aparece que nós não vamos dar conta disso, mesmo a nível científico. Eu sempre estou falando isso a nível científico, tá? Claro, como papel como pesquisadora, mas também dentro da sociedade a qual nesse momento eu represento, a área da gerontologia, que tem muitos embates com a sociedade porque ela defende uma posição científica sobre o envelhecimento, e não uma posição baseada só no senso comum. Então, vocês vejam como esses embates não são simples, principalmente nesse momento, como nós precisamos ser fortes para fazer esse enfrentamento. Eu vejo o ano passado, nós perdemos um lugar dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a qual a sociedade tinha um papel muito importante, porque o governo resolveu modificar a forma de fazer essas representações. Então, nesse sentido, esses embates não são simples, eles são embates que nós precisamos de ter uma bagagem muito forte científica para poder, né, ter argumentos e sustentar as posições que uma sociedade científica defende. E aqui eu queria trazer rapidamente, né, eu sei que eu tenho alguns minutos ainda, mas eu queria trazer a importância da Sociedade Brasileira de Geriatria e de Gerontologia na área da própria gerontologia, mostrando que a própria sociedade, quando ela nasce só de uma intenção, de uma reunião de médicos para trabalhar questões na área da saúde, para trabalhar com os velhos apenas nesse olhar da saúde. Mas, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela se dá conta que ela precisa dos demais profissionais, que o envelhecimento, no seu conceito puro, ele precisa dos profissionais de outras áreas, sem ser apenas os médicos. Então, nós vamos ver também na nossa sociedade, que é uma sociedade que não é só constituída por médicos, mesmo que ela esteja vinculada à Associação Brasileira, Associação Médica Brasileira, mas porque ela compreende o envelhecimento de uma maneira muito mais rica. E aí ela tem um papel fundamental, né? Eu coloquei aqui nesse slide que o olhar do envelhecimento pela sociedade, seja do geriatra, seja do especialista em gerontologia, é um olhar do especialista, é daquele que faz pesquisa, daquele que indaga, que investiga, tá? E que estuda como objeto o campo do envelhecimento. Então, nesse sentido, a nossa sociedade, ela tem um papel fundamental no sentido de difundir conhecimento sobre o envelhecimento nessa área científica por meio de vários canais, tá? Os eventos, os congressos, tá? A própria formação, a formação profissional, onde a própria sociedade titula o especialista de gerontologia, ou seja, ela é uma sociedade habilitada para titular, então as pessoas que fazem a prova de título na sociedade têm essa possibilidade de participar, né, da sociedade, ao mesmo tempo receber essa titulação. E nesse sentido eu queria trazer dados bem atuais, né, que a sociedade nesse momento ela conta com quase 3.000 associados. Vocês vejam que, como sociedade médica, a importância dela, mas ao mesmo tempo reunindo todos esses profissionais, como ela tem conseguido avançar. Eu recordo que há muitos anos, quando eu fiz a prova de títulos, nós não tínhamos tantos associados. E muitos de nós também tiveram resistência para fazer a prova de títulos, né? Porque nós já éramos doutores em outras áreas, como é que a gente ia se colocar ali para fazer uma prova de títulos numa sociedade? E era para trabalhar junto com esses profissionais, porque realmente tem uma mudança à medida que nós conseguimos trabalhar hoje nesse campo multiprofissional, inclusive nas áreas, hoje na própria academia, a questão das residências profissionais, elas precisam desse olhar
multiprofissional. Então, nesse sentido, né, a importância da gerontologia, ao meu ver, ela está na educação. Nós só vamos avançar se nós investirmos na educação. E a educação, ela precisa ter esse olhar multiprofissional, né? Nesse sentido de dar conta dessas diversas áreas que atuam no campo do envelhecimento, numa visão integrada de envelhecimento. E eu diria assim, o Brasil é um campo fértil para isso. A nossa população idosa, ela cresce de uma maneira rápida, acentuada. Nós temos, quando nós falamos de população idosa no Brasil, nós temos uma população idosa muito heterogênea. Cada região do nosso país tem um tipo de envelhecimento, tem influências distintas no seu envelhecimento. Então, nós diríamos que é uma população muito heterogênea, o que implica também dizer que nós temos várias velhices com isso, né? E para fechar aqui, né, Cleide, eu não sei se eu estou dentro do tempo, eu queria dizer isso, né, que a gerontologia ela pode tornar o envelhecimento humano no sentido de ganhos e ultrapassar aquela ideia que são só perdas, tá? E que, nesse sentido, entender o valor da vida é muito importante. Então, era essa mais ou menos a mensagem que eu tinha pensado para nós discutirmos, né? Mostrando o papel que a gerontologia tem na formação profissional e como esse campo é um campo de espaço de trabalho, é um campo de futuro, né? Os jovens podem fazer muitas conquistas a partir da atuação nessa área, né, que é uma área multiprofissional, né, que vai desenvolver atitudes, vai desenvolver habilidades, competências para o mundo do trabalho, no sentido que é um tema que não vai desaparecer. As pessoas vão continuar aí, vão continuar envelhecendo e elas precisam de profissionais nessa área. Muito bem, professora Vânia, uma aula maravilhosa, uma temática extremamente pertinente, sobretudo por uma provocação que eu quero lhe fazer agora, nesse estigma que, inclusive, faz com que muitas pessoas não adentrem na área, assim como você comentou que no início da solicitação para trabalhar no envelhecimento houve um certo receio, eu enfrentei a mesma dificuldade e eu acredito que muitas outras pessoas enfrentam a mesma dificuldade. Então, para a gente acirrar um pouquinho esse debate e finalizar a nossa conversa tão produtiva, eu vou colocar uma pergunta no sentido, como é que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia contribui para o avanço da gerontologia, mas no sentido de que desafios ela enfrenta atualmente. E eu observo um ponto bem específico, que é essa disparidade entre a geriatria e a gerontologia, porque nós temos bem mais geriatras pertencendo a essa sociedade do que o próprio gerontólogo. O que poderíamos fazer para tornar esse campo do saber, o campo do conhecimento e essa representatividade que a SBGG permite, para que ela fosse mais disseminada, mais apreendida e fizesse parte das nossas vidas acadêmicas? É uma boa pergunta, né, Cleide? No fundo, é quase aquela dúvida inicial, né, de que o que a gerontologia está fazendo numa sociedade médica, né? E por que tem mais geriatras que gerontólogos titulados? E eu diria assim, quando nós temos uma formação profissional, caso, por exemplo, eu sou socióloga, cada um de nós escolheu uma profissão inicial para trabalhar,
essa profissão ela tem um certo reconhecimento dentro da sociedade. E para nós atuarmos, por exemplo, na sociedade, nós precisamos, né, dessa certificação, que normalmente é feita pelo Ministério da Educação, que nos dá essa aptidão para fazer o exercício da nossa profissão. O gerontólogo, nesse sentido, não. O gerontólogo, hoje, a partir ali da primeira, segunda década do século XXI, que começam os cursos de gerontologia. Nós temos pouquíssimos cursos de gerontologia ainda no país. Então, nós poderíamos perguntar, quem que titula realmente o especialista em gerontologia? Para poder responder a essa tua pergunta, nós podemos ter especialistas em gerontologia titulados pela academia, a partir do momento em que eles frequentam cursos de pós-graduação de estrito senso, de lato senso e estrito senso, principalmente na área do envelhecimento, e nós podemos ter especialistas em gerontologia reconhecidos pelas sociedades científicas. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela tem essa prova de títulos e ela titula o especialista em gerontologia. Isso já praticamente há mais de 40 anos que ela faz essa prova de título. Agora, por que não tem tantos titulados na sociedade? Porque a sociedade não cobra esse título. E nós vamos ver, eu vejo, por exemplo, eu mesma faço parte da sociedade há muitos anos, eu acho que desde os anos 90, mas eu só fui me titular muito tempo depois, porque eu não conseguia entender que era necessária essa titulação. Mas quando eu comecei a estudar o envelhecimento específico para poder trabalhar na sociedade, para trabalhar na pós-graduação, para orientar, tá, a questão da pós-graduação, eu vi como a sociedade me ajudava e colaborava por questões que, se eu fosse fazer sozinha, eu ia levar muito mais tempo. Então, eu comecei a frequentar os congressos, comecei a fazer parcerias com pessoas tituladas, tá? Começamos inclusive, a questão de participar do próprio tratado de geriatria organizado pela Beth Freitas, pela Elizabeth, pela Lígia Pi. Foram formas de ir estudando e afunilando esse tipo de conhecimento. Agora, no fundo, a sociedade não cobra do gerontólogo esse título, ela cobra do médico. O médico não pode, o geriatra não pode exercer a profissão de geriatra, pode exercer de médico, mas de geriatra, sem fazer a prova de títulos ou ter uma especialização específica aprovada pela própria associação médica. E na gerontologia não tem esse compromisso. Mas nós vimos, por exemplo, que nos últimos anos o número de profissionais que procuraram a sociedade foi muito grande, assim, houve um ganho nesse sentido bastante elevado, porque o profissional ele quer sempre algo em troca no momento que ele frequenta uma sociedade, tá? Essa sociedade dá a ele um espaço de exercício profissional, ou essa sociedade muitas vezes oferece a ele uma atualização contínua. Isso é que a nossa sociedade faz. Se vocês verificarem, por exemplo, quem é associado, como ela oferece uma atualização contínua na área da gerontologia, de educação continuada, permanente, no sentido de essa vinculação que nós temos com as outras sociedades europeias, ou mesmo americana. Nos 5 continentes tem a sociedade internacional de geriatria e gerontologia tem atuação. Então, nesse sentido, ela oferece ao seu sócio essa atualização contínua. E o que nós poderíamos dizer? Que no período da pandemia, nós vimos como a nossa ação foi importante na orientação em relação ao cuidado dos idosos, né? Os nossos profissionais esparramados aí pelo Brasil afora fizeram a diferença, né? No sentido de criar frentes em relação aos cuidados do idoso e de criar frente parlamentar em relação
hoje a tentar fazer uma política nacional de cuidados, a questão dos cuidados paliativos, né? A discussão das vulnerabilidades, a área médica com a comissão do Covid. Então, nós vimos que é uma sociedade atuante, que ela responde às demandas que são criadas, e mesmo demandas que nós não esperávamos, essa da pandemia, nós fomos todos pegos de surpresa, e nós vimos que rapidamente nós conseguimos responder essas demandas. Eu vejo hoje, por exemplo, vários profissionais que estão, inclusive, na programação de vocês, que fazem parte da sociedade, atuando, né, com lives contínuas. O Kalash, eu vejo, assim, a própria Carla, vários profissionais que têm uma atuação forte dentro da sociedade, colaborando para diminuir os riscos que a população idosa tem enfrentado. Então, eu diria assim, né, Cleide, muitas vezes são escolhas que nós fizemos, né? A minha escolha de participar da sociedade, no início ela foi um pouco por pressão da Jussara Haut, né, que era presidente do Conselho Estadual do Idoso, da Marianela Heckmann, que era presidente da sociedade, no sentido de uma atuação, inclusive, na América Latina, onde, no momento que o profissional começa a participar, ele reconhece os benefícios que isso traz para a sua vida profissional. Muito bem, vejam os desafios, inclusive para os nossos pós-graduandos, para nós como profissionais da área, para a sociedade como um todo, porque afinal, nesse processo de envelhecimento, nós temos muito espaço ainda para a prevenção. Professora Vânia, foi um prazer ficar aqui lhe ouvindo, pensando numa série de possibilidades que podem ser feitas no âmbito dos programas de pós-graduação, mesmo da própria reprint, do quanto nós podemos nos aproximar mais da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Nós queremos agradecer em nome da nossa instituição, dos nossos dirigentes, da nossa presidente do Congresso, da comissão organizadora, agradecer com muita gratidão mesmo por ter disponibilizado o seu tempo para contribuir com um saber que precisa ser partilhado. Muito obrigada, desejo muita saúde e que as nossas práticas elas possam ecoar naquilo que efetivamente a sociedade anseia. Um abração de coração. Obrigada, Cleide, obrigada a vocês pelo convite. A Universidade de Passo Fundo sempre foi muito corajosa nesse pós-graduação, né? Ela é quase uma vanguarda no nosso estado em relação à questão do lato sensu, e é muito importante, né, que as universidades reconheçam essa área de conhecimento, porque é um campo muito profícuo. Isso aí. Avante com saúde e o nosso congresso continua com outros momentos importantes de discussão. Até breve, Vânia. Obrigada.